20 de julho de 1944. Poucas horas antes, oficiais alemães tentaram explodir Adolf Hitler em seu quartel-general, a Toca do Lobo. O plano falhou por milímetros, o Führer sobreviveu. Por que Hitler não cancelou seus compromissos? À primeira vista, um líder abalado. Mas na prática, um homem encenando normalidade absoluta. Hitler manteve sua agenda intacta. Ele recebeu Benito Mussolini na estação de trem sob um sol forte. No vídeo, percebe-se. Hitler usa o braço esquerdo para segurar o direito, que ainda treme por causa da explosão. Ele caminha entre os escombros da sala de conferências e mostra as tábuas estilhaçadas ao aliado italiano. O objetivo era claro: mostrar ao mundo uma invencibilidade artificial. Mas os bastidores eram diferentes. Enquanto apertava a mão de Mussolini, Hitler ordenava-lhes a maior caçada humana da história nazista. Ele queria cada conspirador morto. A vingança não seria rápida, seria exemplar. Não havia margem para erro. Um dos nomes marcados para morrer era Erich Höppner. Ele não era um soldado comum. Höppner era um general condecorado que comandou centenas de milhares de homens na máquina de guerra alemã. Um estrategista de elite que liderou divisões de tanques nas invasões da Polônia e da França. No quadro, Höppner aparece em fotos de uniforme impecável, usando a cruz de cavaleiro no pescoço. Mas para Hitler, Höppner já era um traidor muito antes do atentado. O conflito entre os dois começou no frio congelante de 1942. Durante a Batalha de Moscou, as tropas de Höppner estavam sendo massacradas. Ele recebeu uma ordem direta do Führer: nenhum passo atrás. Höppner ignorou o comando. Ele priorizou a vida de seus soldados e ordenou uma retirada tática para evitar a aniquilação total. Hitler nunca perdoou esse ato de lógica militar. O ditador via qualquer preservação de vida como uma fraqueza ideológica. Höppner foi expulso do exército e privado de seus direitos. Os eventos aceleraram. Após a explosão da bomba em julho, o nome de Höppner ressurgiu nos arquivos da Gestapo. Ele estava ligado diretamente à resistência. No tribunal, ele não teve defesa. O juiz gritava insultos enquanto Höppner permanecia em silêncio, vestindo roupas civis largas e sem cinto. Ouve-se o som metálico das correntes. O general foi levado para a prisão de Plötzensee. Ele foi pendurado em um gancho de carne com uma corda de piano. A execução foi filmada para que Hitler pudesse assistir mais tarde. Assim terminou a carreira de um dos generais mais competentes da Alemanha. O tribunal deu a sentença. O regime consumia os seus próprios heróis. 14 de setembro de 1886. Erich Höppner nasce em Frankfurt an der Oder, uma cidade na fronteira entre a Alemanha e a Polônia. 4 anos depois, a família se muda para Berlim. O jovem Erich ingressa no Kaiserin Augusta Gymnasium. Era uma instituição de elite. No quadro, apenas filhos da classe alta e intelectuais alemães. Como Höppner chegou ao topo da hierarquia militar? O caminho foi estratégico. Primeiro, o prestígio social. Depois, a formação técnica rigorosa. Em 1910, Höppner se casa com Irma Gebauer. Ela era filha de um industrial de sucesso. O casal teve 2 filhos. Mais tarde, essas crianças pagariam um preço alto pelas decisões do pai. 1913, Höppner busca ascensão rápida e se matricula na Academia de Guerra da Prússia. Era a escola militar mais prestigiada de todo o Império Alemão. 28 de julho de 1914. A Primeira Guerra Mundial explode. Höppner é enviado para a frente ocidental. Ele atua como comandante de companhia. A eficiência de Höppner é imediata. Ele é promovido a capitão de cavalaria. Na filmagem da época, nota-se o rigor de sua postura. 11 de novembro de 1918. As armas silenciam. No uniforme de Höppner, brilham a cruz de ferro de primeira e segunda classe. Eram símbolos de bravura no conflito mais sangrento que o mundo já vira. A derrota alemã faz surgir a República de Weimar. Mas a carreira de Höppner não termina com o fim do Império. Ele permanece no Reichswehr. O Tratado de Versalhes limitou o exército alemão a apenas 100.000 homens. À primeira vista, um exército enfraquecido. Mas na prática, uma oportunidade de ouro. Com poucos soldados, os oficiais que ficaram subiram de patente mais rápido. 1933. Adolf Hitler e o Partido Nazista tomam o poder. A estrutura militar da Alemanha sofre uma transformação radical. Em 1936, Höppner alcança o posto de general-major.
2 anos depois, ele assume o comando da 1ª Divisão Ligeira. Era uma unidade blindada experimental. Ouve-se o ronco dos motores dos tanques sendo testados. Essa divisão se tornaria o núcleo das forças Panzer. Em breve, essas máquinas espalhariam o terror por toda a Europa. Não havia mais caminho de volta. Janeiro de 1938. A estrutura do comando militar alemão sofreu um abalo sísmico. O ministro da Guerra, Werner von Blomberg, foi forçado a renunciar. O motivo foi um escândalo pessoal. Ele se casou com uma mulher que possuía antecedentes como prostituta. Para o alto escalão, sua credibilidade foi pulverizada em poucos dias, mas a purga estava apenas começando. Logo depois, o comandante em chefe do exército, Werner von Fritsch, deixou o cargo. O regime nazista fabricou acusações de homossexualidade contra ele. Era uma armadilha política. Por que Hitler aproveitou esse caos? O ditador viu uma oportunidade de controle total. Ele agiu rápido. Hitler eliminou os generais experientes e colocou em seus lugares homens submissos. A lealdade pessoal agora valia mais do que o talento tático. O controle das forças armadas passou diretamente para as mãos de Hitler. Não restavam mais freios ao seu poder. Hoepner observava tudo de perto. No quadro, oficiais competentes sendo substituídos por fanáticos ideológicos. O clima era de tensão silenciosa nos quartéis. A crise dos Sudetos piorou a situação. Hitler exigia o território da Tchecoslováquia. O risco de uma guerra europeia era iminente. Diante disso, Hoepner tomou uma decisão perigosa. Ele se juntou à conspiração Oster. O objetivo era um golpe de Estado. O plano previa derrubar Hitler no momento em que ele ordenasse o ataque aos tchecos. O major-general Hans Oster liderava o grupo de conservadores de elite. Eles tinham uma certeza: Hitler estava guiando a Alemanha para o abismo. Eles acreditavam que o país perderia uma guerra longa. A missão de Hoepner era o ponto central da operação. Ele deveria comandar a 1ª Divisão Ligeira em uma marcha rápida até Berlim. O objetivo era tomar pontos estratégicos e neutralizar a SS na capital. Mas a execução dependia de um gatilho internacional. À primeira vista, o golpe parecia inevitável, mas na prática, a diplomacia estrangeira mudou o curso da história. O primeiro-ministro britânico Neville Chamberlain e o francês Édouard Daladier escolheram o apaziguamento. No dia 30 de setembro de 1938, eles assinaram o Acordo de Munique. O documento entregava os Sudetos para Hitler sem disparar um único tiro. O plano dos conspiradores desmoronou instantaneamente. Sem uma invasão violenta, não havia justificativa para o golpe. Hitler saiu vitorioso e fortalecido. Em março de 1939, Hoepner cumpriu ordens. Ele liderou suas divisões Panzer na ocupação das terras tchecas restantes. No mês seguinte, recebeu sua recompensa técnica. Foi promovido a general de cavalaria. O cenário mudou definitivamente em 1º de setembro de 1939. A Alemanha nazista invadiu a Polônia. A Segunda Guerra Mundial havia começado. Antes do primeiro disparo, Hoepner reuniu seus subordinados. Ele deu uma ordem clara e brutal. O general afirmou que a missão exigia a aniquilação impiedosa do inimigo. Não havia espaço para hesitação. Nota-se o rastro de destruição nos mapas de guerra. Durante a invasão, o 16º Corpo de Exército de Hoepner avançou 230 quilômetros em apenas 60 horas. O ritmo da Blitzkrieg era avassalador. Não havia caminho de volta. Uma semana. Esse foi o tempo que Hoepner levou para chegar a Varsóvia com o 10º Exército. Em outubro, ele recebeu a Cruz de Cavaleiro da Cruz de Ferro. O motivo foi a sua eficácia devastadora no campo de batalha, 10 de maio de 1940. A Alemanha iniciou a invasão da França, Bélgica, Luxemburgo e Holanda. O mundo assistiu ao colapso dessas nações em apenas 6 semanas. Era a Batalha da França. O corpo de exército de Hoepner foi integrado ao 6º Exército. Ele liderou os ataques contra Liege, Dunkerque e Dijon. As ordens eram claras: avançar sem parar. Maio de 1940. A divisão SS Totenkopf foi enviada para o 16º Corpo de Hoepner. A tensão foi imediata. A divisão Totenkopf, ou Divisão Caveira, era uma unidade de elite da Waffen-SS. Mais tarde, o grupo ficaria marcado pela brutalidade extrema e crimes de guerra. Por que a relação entre o general e a SS implodiu? O motivo era simples. Hoepner acreditava na disciplina militar, enquanto a SS seguia a própria ideologia.
Durante a Batalha de Dunkerque, Hoepner recebeu relatórios alarmantes. Soldados da SS estavam maltratando prisioneiros de guerra. No dia 24 de maio, ele emitiu uma ordem direta. Qualquer soldado flagrado abusando de prisioneiros enfrentaria uma corte marcial imediata. 3 dias depois, o pior aconteceu. Soldados da Totenkopf executaram quase 100 prisioneiros britânicos que já haviam se rendido. O evento ficou conhecido como o Massacre de Le Paradis. Ouvia-se o som dos disparos contra homens desarmados. Quando Hoepner soube das execuções, ele não recuou. Exigiu uma investigação completa. Pediu a demissão do comandante da divisão SS, Theodor Eicke, caso as acusações fossem provadas. Mas a política falou mais alto que a justiça. Eicke buscou proteção com o chefe da SS, Heinrich Himmler. Ele alegou que as forças britânicas usaram munição ilegal do tipo Dum-Dum, que causa ferimentos atrozes. Foi uma manobra de distração. No relatório final, nota-se: Eicke e sua divisão não sofreram qualquer punição. O caso foi arquivado e enterrado pelos altos escalões nazistas, mas isso era apenas o começo do conflito interno. Hoepner nunca se filiou ao partido nazista. Ele passou a desprezar Eicke abertamente. Chamava o comandante da SS de açougueiro por causa do seu desprezo total pela vida humana. O ódio de Hoepner pela Waffen-SS tornou-se profundo e irreversível. Em julho de 1940, após a queda da França, Hoepner foi promovido a coronel-general. O alto comando alemão já desenhava o próximo passo, a Operação Barbarossa. O plano era a invasão massiva da União Soviética. Hoepner foi o escolhido para comandar o 4º Grupo Panzer. Sua missão era avançar em direção a Leningrado. Ele operaria sob as ordens do marechal de campo do Grupo de Exércitos Norte. Não havia margem para erro. O destino da guerra estava prestes a mudar de escala. Wilhelm von Leb comandava o avanço. Em maio de 1941, o general Erich Hoepner emitiu uma diretiva brutal para suas tropas. Ele não deu margem para interpretações. O texto afirmava que a guerra contra a Rússia era uma fase essencial na luta existencial do povo alemão. Por que esse conflito era diferente? Não se tratava de uma disputa por fronteiras comuns, era o confronto milenar dos povos germânicos contra os eslavos. A defesa da cultura europeia contra o que chamavam de inundação asiática moscovita. O objetivo central era a repulsão do bolchevismo judeu. Essa luta deveria focar na destruição total da Rússia atual. Hoepner exigia uma dureza sem precedentes. Cada ação de combate deveria ser guiada por uma vontade de ferro. O foco era único: a aniquilação impiedosa e completa do inimigo. Domingo, 22 de junho de 1941, a Operação Barbarossa foi lançada. No quadro, 3 milhões de soldados alemães cruzando a fronteira. Eles não estavam sozinhos. Tropas da Finlândia, Romênia, Hungria, Itália, Eslováquia e Croácia reforçavam as colunas de ataque. O som de milhares de motores e lagartas de tanques preenchia o ar. O impacto foi imediato. Em poucas semanas, as divisões alemãs tomaram a Letônia, a Lituânia e a Estônia. O 4º Grupo Panzer de Hoepner foi o motor desse avanço nos estados bálticos. O alvo final era Leningrado. À primeira vista, uma campanha de conquista rápida, mas na prática, uma operação de extermínio. A campanha começou com saltos territoriais imensos. Os tanques garantiram pontes estratégicas sobre o rio Divina, no norte da Letônia. Os comboios avançavam sob uma nuvem de poeira constante. Em julho de 1941, Hoepner emitiu uma nova ordem técnica. As tropas deveriam tratar as populações leais com justiça aparente. Havia uma condição sombria nessa ordem. Qualquer ato individual de sabotagem deveria ser creditado imediatamente a comunistas e judeus. Não era necessário investigação. A culpa já estava atribuída antes do crime acontecer. Ouve-se o som de execuções nos campos de prisioneiros. Como todas as unidades no fronte oriental, o Grupo Panzer de Hoepner aplicou a ordem dos comissários. A regra era curta e fatal. Políticos e oficiais do Exército Vermelho capturados deveriam ser executados na hora. Não havia tribunal, não havia registro, apenas a aniquilação total. 101 comissários do Exército Vermelho executados em 6 dias. Entre 2 e 8 de julho, o 4º Grupo Panzer violou abertamente as leis internacionais de guerra. Em 19 de julho, o número oficial de execuções subiu para 172. Os relatórios descreviam execuções sumárias nos campos de batalha. Por que o comando alemão ignorava as regras básicas de Genebra?
A resposta era simples. Para Berlim, aquela não era uma guerra comum, mas uma campanha de extermínio. No final de julho, os tanques de Erich Höppner estavam posicionados ao sul e leste de Narva, na Estônia. O objetivo era Leningrado. O 4º Grupo Panzer ocupava uma posição estratégica para o assalto final. À primeira vista, o cerco parecia completo, mas na prática, faltava força para uma vitória decisiva. 29 de agosto, o Marechal de Campo von Leb mudou a estratégia. Ele ordenou o bloqueio total de Leningrado. Os generais alemães esperavam que o exército soviético abandonasse a cidade diante da fome. No final de setembro, o cenário mudou. Höppner e suas divisões foram transferidos para o Grupo de Exércitos Centro. A nova missão era avançar pelo território central soviético em direção a Moscou. Höppner preparava suas unidades para a Operação Tufão. Era o ataque final contra a capital russa. O ataque inicial foi um sucesso tático. No início de outubro, o 4º Grupo Panzer cercou Vyazma. As linhas de suprimento soviéticas foram cortadas. As comunicações essenciais para a defesa de Moscou pararam de funcionar. Na filmagem da época, nota-se: colunas de prisioneiros russos perdem-se no horizonte. Apesar da vitória, o Marechal de Campo von Klug ordenou uma pausa. Ele queria consolidar as forças antes de seguir. A decisão gerou um conflito direto com Höppner. O comandante dos tanques estava frustrado. Höppner acreditava que suas unidades podiam fazer duas coisas ao mesmo tempo: eliminar os soviéticos cercados e manter o avanço veloz para Moscou. Ele argumentava que a pressão constante impediria a reorganização russa, mas suas ordens foram ignoradas. A tensão entre o comando e a linha de frente aumentava a cada hora. 7 de outubro. A primeira neve caiu sobre as planícies russas. O gelo derreteu rápido e transformou o solo em uma lama escorregadia. O movimento dos blindados alemães parou. Os russos aproveitaram o atraso para recuar e reforçar as defesas da capital. Em 14 de outubro, o cerco de Vyazma foi finalmente liquidado. Outras unidades alemãs tentaram retomar o avanço, porém, as chuvas pesadas trouxeram a Rasputitsa, a temporada de lama profunda. Ouve-se o som dos motores forçados e o metal das esteiras batendo no barro. As estradas tornaram-se intransitáveis, veículos eram abandonados pelo caminho com transmissões quebradas. O ritmo da guerra agora era ditado pelo clima. Não havia mais caminho de volta. 30 quilômetros. Essa era a distância entre as tropas de Erich Höppner e o centro de Moscou. No início de novembro de 1941, o avanço estancou. O frio extremo congelava os motores. A resistência soviética tornava-se uma barreira intransponível. Faltava tudo: combustível, munição e roupas adequadas para o inverno russo. O cerco planejado contra a capital soviética fracassou. Em 5 de dezembro, o ímpeto alemão morreu definitivamente. Relatórios sombrios chegavam à mesa de Höppner. Ele ordenou a interrupção do ataque. No mesmo dia, o Exército Vermelho lançou sua contraofensiva esmagadora. As linhas alemãs começaram a ceder. Em janeiro de 1942, Höppner pediu permissão ao Marechal Klug para recuar. Suas tropas estavam esticadas ao limite. Hitler, porém, havia dado uma ordem clara: ninguém recua. Klug prometeu levar o caso ao Führer e disse para Höppner se preparar. Antecipando a autorização e tentando evitar um massacre, Höppner ordenou a retirada em 8 de janeiro. Temendo a fúria de Hitler, Klug denunciou o general imediatamente. O Führer entrou em colapso de raiva. Höppner tentou se justificar diante de Klug. Suas palavras foram secas: tenho deveres maiores que os deveres para com o Führer. São os deveres para com as tropas sob meu comando. A punição foi imediata. No mesmo dia, Hitler expulsou Höppner das Forças Armadas por covardia e desobediência. Ele perdeu suas condecorações, suas medalhas e sua pensão. Foi proibido até de usar o uniforme. Era uma violação direta das leis militares da época. Surpreendentemente, Höppner processou o Estado. Ele desafiou a decisão nos tribunais e venceu. Naquele momento, juízes ainda não podiam ser demitidos por Hitler. Ele recuperou sua pensão, mas o destino já estava traçado. 6 de junho de 1944. A Operação Overlord começou. Tropas aliadas desembarcaram na Normandia. O alto escalão alemão percebeu o óbvio. A Alemanha caminhava para o desastre total. Para muitos oficiais, a remoção de Hitler não era mais uma opção, era uma necessidade. 20 de julho de 1944. O coronel Klaus von Stauffenberg entrou na Toca do Lobo.
Ele carregava uma pasta com explosivos. A bomba foi colocada sob a mesa de reuniões, mas o azar selou o destino da conspiração. Alguém moveu a pasta para trás de um suporte de madeira maciça. A explosão aconteceu. No quadro, fumaça, escombros e corpos no chão. Mas Hitler sobreviveu. Os conspiradores não sabiam disso. As comunicações foram cortadas. Stauffenberg voltou para Berlim para ativar a Operação Valkyria. Inicialmente, o plano parecia funcionar. O exército de reserva começou a se movimentar, mas a confusão tomou conta do quartel-general. Ordens contraditórias paralisaram as ações. Quando o rádio anunciou que o Führer estava vivo, o golpe desmoronou em poucas horas. Hitler ordenou uma caçada humana sem precedentes. Erich Höppner, que seria o comandante-chefe do exército no território nacional, foi preso em casa pela Gestapo. Era madrugada de 21 de julho. Ele foi levado para interrogatório e torturado. Ofereceram-lhe o suicídio. Höppner recusou. Ele exigiu um julgamento. Foi levado ao Tribunal do Povo de Roland Freisler, um juiz fanático e agressivo. Na filmagem, nota-se: Höppner está sem gravata, usa roupas largas e está sem sua dentadura postiça. Era uma tática para humilhá-lo diante das câmeras. O castigo se estendeu à sua família. A esposa e a filha foram enviadas para o campo de concentração de Ravensbrück. Seu filho foi jogado em Buchenwald. Em 8 de agosto de 1944, veio a sentença: morte por enforcamento. Hitler foi específico. Eles deveriam ser pendurados como gado. Na prisão de Plötzensee, em Berlim, o carrasco preparou ganchos de carne e cordas de cânhamo finas. Höppner tinha 57 anos. A execução foi bárbara. O método impedia a quebra do pescoço, causando uma morte lenta por estrangulamento. Ouve-se apenas o silêncio do corredor. Alguns condenados agonizaram por 20 minutos. O general que comandou centenas de milhares de homens morreu sozinho. Foi descartado pelo regime que ajudou a construir. Sua tentativa final de salvar seus soldados custou sua vida e a segurança de sua família. Assim, terminou a trajetória de Erich Höppner. A história foi interrompida nos ganchos de ferro de uma prisão em Berlim.